Fala, gente! Seja muito bem-vindo aí mais um podcast Cola na Videira. Quem fala aqui é o Bruno Oleiro, colado na videira. E se você está aqui, é porque você também está colado na videira. E eu tô com duas pessoas especiais aqui ao meu lado, as duas mulheres da minha vida. Tem minha mãe também, né? Não posso deixar de falar que tem minha mãe também. Sim. Mas seja bem-vinda, Bruna Legnaioli Obrigada. Loureiro. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai participar aqui, eu e a Betininha, né, filha? Muito bom. Dá um oi, filha. Dá um oi pro pessoal, gente. Fala aí, família. Betina tá aqui, você que tá aí no podcast, se você escutar um nhé, um nhu, é porque é a Betina querendo falar com você, é isso aí. Então, pessoal, a gente decidiu gravar esse vídeo, no final, inclusive, é um momento de oração, a gente vai fazer um momento de oração. O que nós queremos ajudar vocês aqui no dia de hoje? Deus colocou no nosso coração isso. Sabe aqueles dias que a gente tem a falta de fé? Que parece que a gente perde a fé? Sabe aqueles dias que a gente tá com a mente toda conturbada e, cara, eu constantemente, Bruno, eu perco a fé, cara. Eu acredito em Deus, mas, cara, parece que falta algo a mais. É sobre isso que a gente vai falar com vocês aqui hoje. A gente vai ler uma palavra aqui junto também e um caso real. E um caso real que a gente estava vivendo aí, conversando com a Bruna. Foi por isso que eu falei, Bruno, vamos abrir o podcast lá e vamos compartilhar com o pessoal num bate-papo. E a primeira coisa sobre a falta de fé é a dificuldade que a gente tem de assumir que está sem fé. Isso é muito forte. Porque, não, eu acredito em Deus, tudo é Deus, Deus é maravilhoso, obrigado a Deus, Deus tirou, Deus colocou, Deus abriu, Deus fechou, e aí você é uma pessoa que está ali, você assiste o devocional, você faz o seu devocional, enfim, você acredita em Deus, mas chega um momento que você começa, eu particularmente, o que estava acontecendo comigo, né, Bru? Uhum. Eu estava achando que eu estava apenas desmotivada e pessimista. E às vezes eu falava para você, Bruno, preciso usar a fé, E você falava o quê? Mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, né? Mas eu tô desmotivada. E é necessário que a gente pare para ser muito sincero com a gente. Isso. Se realmente o que a gente está tendo é... Porque assim... É diferente, o que eu percebi... Entendeu? Fé, todo mundo tem. Você tá aqui é porque você tem fé. Na verdade, todo mundo tem fé. Agora, fé em quem e onde? Né? Não, mas, amor, mas sabe o que eu percebi? Mas acreditar em Deus, todo mundo acredita. Agora, o que nós somos convidados é a usar a fé. Para usar a fé, precisa desenvolver a fé. Então, mas o que eu percebi é que eu estava confundindo, por exemplo, talvez muitas pessoas se identifiquem. Uhum. Eu tô muito negativa, eu tô desmotivada. Essas são as evidências. Nesse caso, tem várias outras, mas nesse caso, por exemplo, tem alguma situação na nossa vida que não tá como você gostaria, né? Ou que você tá passando por uma batalha. E aí você começa a ficar o quê? A olhar só o lado negativo daquela situação, só o que pode dar errado, só o que meu Deus, mas eu lembro que eu cheguei a falar, cara, mas Deus me mostrou uma coisa e agora ele tirou, né? E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, quando tá passando por um momento desse, né, que a gente tá, por exemplo, uma situação que não tá como a gente gostaria, aí a gente começa a ficar desmotivado, frustrado, questionar, pessimista, negativo. E aí eu fiquei presa nisso tudo até... E o Bruno falando, amor, mas tem que ter mais fé. E eu, mas eu tenho fé. Até eu entender que assim, cara, realmente, se eu tô tão negativa em relação a isso, tão desacreditada, não é só sobre a situação, mas é sobre o que Deus pode fazer com a situação. Exato. Então, por isso que a gente fala muito aqui, não é sobre ter fé, é sobre usar. E o que é usar a fé? É você permitir que Deus renove os seus pensamentos. Como a Bruna disse, né? Pensamentos negativos, pensamentos, que mais que desse último caso aí? Pensamentos negativos, pensamento que traz aquele sentimento de desânimo, pensamento de que não vai dar certo. Aí você começa a se comparar, você começa a se inferiorizar, você começa até a questionar a sua capacidade. Talvez você se encontre aí nesse momento, né? Você que está aí no podcast Cola na Videira, você se encontra nesse momento dessa maneira, mas fique em paz, Deus vai começar a ampliar aí agora a sua consciência, a gente vai orar sobre a tua vida, mas já quero te adiantar que precisa ter uma decisão de liberação de pensamentos, mas o primeiro passo é você reconhecer, cara, realmente existe uma falta de fé, realmente eu acredito em Deus, mas eu não estou usando a fé. O primeiro passo é reconhecer. Bruninha demorou para reconhecer isso daí, né, Bruna? Eu demorei algumas semanas. E aí, quando você reconhece isso, já é um baita de um passo.
E assim, você começa a direcionar a sua oração, né? E a sua conversa com Deus quando você... É a mesma coisa que você tá com, sei lá, você tá com bronquite, mas você vai no médico e começa a tomar remédio para sinusite. Exato. Não vai ter feito. Lembra Então... aquela história do menino, do filho de um pai, né? O pai pediu a cura de um filho para Jesus. Então, eu ia falar que essa foi a minha virada de chave. Foi essa, né? Tiveram 2 vezes, né? Um devocional que o Bruno falou sobre isso, e que eu ouvi, aquilo entrou em mim, mas passou. E aí, num outro dia que a gente estava conversando, ele trouxe isso de novo e foi a minha virada de chave. Qual que é, amor? É uma passagem que o pai pede para Jesus a cura do menino que estava com problema espiritual e tal. Eu até tenho aqui. Deixa eu ver. Você lembra qual que é o versículo? Você me Ela vai mandou. buscar daqui. E aí Jesus ele pergunta se ele crê. É Marcos, né? É Marcos 9, acho. Peraí que eu tô achando aqui. Tá. Vamos ler aí, ó. Se você tiver com a Bíblia, você que está aí no podcast, você está em casa, nós estamos dentro da minha casa, nós estamos juntos aí, colados na videira. Eu fico muito feliz de ver aqui, né? Essa família foi reconstruída por Deus. Você que está aí falando, que família bonita aí e tal, não sei o que legal, não tem problema. Peraí, primeiro que não tem problema. Segundo, isso não era há pouquíssimo tempo atrás, abril de 2019 para trás, era uma desgraça. Mas a graça de Jesus entrou como entra aí na tua vida. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, Jesus, o pai pediu, olha, meus filhos sofrem desde a infância e muitas vezes ele tem se lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ele falou para Jesus isso. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E aí Jesus respondeu, se o Senhor pode, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Agora, olha a humildade do cara. E foi aí sua virada de chave. Foi aí minha virada de chave. E imediatamente o pai do menino exclamou. Aí a Bruna viveu isso aí. E imediatamente, ela tá toda arrepiada. E imediatamente a Bruna exclamou. Ela colocou para fora. Exclamou é você falar, é você verbalizar até de uma forma mais assim forte. Mas de você colocar para fora, de você tirar essa dureza do coração. No sentido de que, cara, é verdade, eu preciso desenvolver minha fé. Ele exclamou e disse o quê? Jesus, eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. É muito forte. Então, eu creio que você pode curar o meu filho, mas ajude-me na minha falta de fé. E aí foi aí que eu comecei a entender o quê? Cara, ele acreditava em Deus? Eu acredito em Deus. É injusto eu falar que por essa situação, por eu estar negativa, por eu estar sem esperança, por eu estar sem ver uma saída, que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas é isso, ajude-me na minha falta de fé. Porque nessa situação eu tô acreditando que Deus esqueceu de mim. Ou eu tô agindo, não é nem acreditando, eu tô agindo como se Deus esquecesse de mim. Aí o que acontece? Você começa a ficar negativo em relação a essa situação. Você começa a ficar pessimista. Então, você começa a não ter mais ideias. E aí, qual que foi a minha virada de chave? A partir disso... E aí, gente, Deus é muito rápido, cara. Foram coisa de 3 dias entendendo isso e orando, né? Pedindo... As minhas orações começaram a ser a seguinte: Deus, me ajude na minha falta de fé, me dê mais ânimo, me dê fé, me dê coragem, me dê ideias, porque de verdade eu creio em ti, mas eu estou nessa situação dessa forma. E aí, até esse dia, o que eu tava pedindo? Deus, resolva o meu problema. O meu problema é esse, eu preciso que você haja nesse problema. É forte. E aí, quando você começa a pedir para... Porque, gente, tem problema que não é Deus que vai resolver. Ele vai dar o que a gente precisa pra gente resolver. Sim. E aí eu tava pedindo para Deus resolver o meu problema. Então, às vezes, você tá pedindo para Deus resolver o seu casamento, para Deus resolver sua vida financeira, para Deus resolver sua vida profissional. E aí eu comecei a mudar a minha oração no sentido: Deus, me dê ânimo. Me faça acreditar 100% fielmente como eu acreditava antes, há um pouco tempo atrás. E aí Deus foi começando a aumentar isso. E aí o que aconteceu, Bru? O que acontece quando... É isso aí! O que acontece? As coisas começam a acontecer. Aí Deus começa a te dar novas ideias, colocar pessoas no seu caminho, você começa a se colocar em movimento, e quando você vê, você fala assim, cara, Aí você começa a agir como alguém que tem fé.
E aí, por isso que é top demais a Bíblia. A Bíblia diz, né, Bruna, aquele versículo que Paulo escreveu, que deixem os padrões desse mundo e é, deixem que Deus transforme a sua mente deixe que Deus renove a sua mente, né? Na verdade, deixa eu ler aqui. Deus deixa pela renovação da mente. Pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, você tem fé, você acredita em Deus, só que o que aconteceu que a Bruna fez nesse caso, isso é um exercício constante, não podemos deixar de dizer isso daí para eles. Tipo assim, não é uma vez só que eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso constantemente. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Esse Deus é Pai. Então a gente começa a experimentar mais de Deus quando a gente deixa fluir este espírito dele. E quando a gente, na verdade, quando a gente tá... uma coisa que me veio agora. Desculpa aí te cortar. Imagina. Mas quando a gente está orando para Deus, falando só sobre os nossos problemas, a gente está focando nos nossos problemas. Totalmente. Então, quando eu começo a pedir para Deus renovar minha força, renovar o meu ânimo, para Ele me fazer lembrar dos meus milagres, para Ele me dar energia, para Ele me dar estratégia, eu começo a tirar o foco do meu problema e focar no quê? Na graça de Deus. É isso. Eu creio que você pode me ajudar, Deus. E aí eu tiro, e tudo que a gente foca expande. Então, se eu for ficar pedindo, resolve minha vida tal, tá difícil, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Aquela música que fala, como que é? Esqueci. É uma música que fala... Você lembra. O que acontece? E aí, então, qual que é a sua tarefa? Precisa ter a tarefa, porque oração termina com ação. Então, a ação que a Bruna teve, por isso que a gente decidiu compartilhar aqui, eu esperei Deus fazer esse testemunho na vida dela para trazer ela aqui para poder compartilhar com você isso. É muito importante essa virada de chave na tua vida. Então, a sua oração a partir de agora é pedir para Deus te ajudar na falta de fé. Igual desse pai desse menino. Eu creio que o Senhor pode me ajudar a dar ideias, eu creio que o Senhor pode abrir porta, eu creio que o Senhor pode fechar porta, mas olha, me ajude na minha falta de fé. O grande foco está nisso, porque mostra humildade, mostra reconhecimento de que existe alguns espinhos aí no teu coração e Deus, ele ama, ele faz questão de tirar isso daí de você. Então, é muito bom isso daí, né, Bru? Uma coisa que é importante dizer para eles aí também, para a gente caminhar aí para o fim, Jesus, quando ele explica sobre a fé, ele fala assim, olha, a fé é como um grão de mostarda. Por que Jesus disse que é como um grão de mostarda? Se você for estudar a mostarda, ela começa com um grão, é o menor grão que existe, pequenininho. Só que a mostarda, ela cresce e se transforma numa grande árvore. Aliás, antes de ser uma grande árvore, ela se transforma numa hortaliça, que é uma das grandes hortaliças também. Se você jogar no Google, você vê todas as imagens. E ela, Bruna, também, ela se transforma numa árvore tão grande, que ela é capaz de acolher vários ninhos de passarinho. Ou seja, a fé, ela se desenvolve como um grão de mostarda, se desenvolve, dá fruto e se torna uma grande árvore. Então, é uma caminhada. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Essa fé é um caminho. Então, você que está aqui, você tem que estar junto de pessoas. Aqui o Cola na Videira é um espaço diário que a gente tem estudo da palavra, que a gente tem crescimento dessa fé junto, lado a lado. A gente tem construído uma família aí há mais de 2 anos, né, Bruna? Sim. Então, é muito importante você entender isso. A fé não é algo que vem automático. A fé é algo que você busca diariamente. Esse é o nosso conselho, porque foi assim que a nossa família foi transformada. Foi isso que a gente vem experimentando os milagres de Deus aqui em casa. A fé se desenvolve. A fé é algo que cresce. E sim, quando a gente começa a lidar com algum deserto, com algum fracasso, com alguma frustração, a nossa tendência é sim, muitas vezes, dar energia mais para essa falta dúvida. de fé, para dúvida, né, para os questionamentos, e tudo bem. Só que o que muda é o quanto tempo eu fico nisso. Exato. Quanto mais tempo eu fico na dúvida, no questionamento, mais tempo eu fico sem fé, mais as minhas ideias se bloqueiam, mais pessimista, negativo eu fico, mais desmotivado eu fico. E se você não cuida, pode até se adoecer. Você pode adoecer, você pode desistir de um sonho, né? Então, na prática, né, a tarefa aí para vocês, peça para Deus na sua oração, Jesus, eu creio,
que o Senhor pode resolver isso, 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 isso. Pode falar o que você precisa. É importante verbalizar. Mas termine dessa forma. Mas me ajude na minha falta de fé. É muito forte. Eu acho que é a oração mais sincera, porque assim, É. se a gente está orando pedindo para Deus, é porque existe uma parte nossa que tem dúvida, vai. Sei lá. Exato. Porque quando a gente crê 100%, a gente já age, vive a nossa vida. Deus provê, né? Proverá, Deus provê. Deus como é aquele versículo muito famoso, o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Tipo, isso. Nada terei falta. É uma fé, é essa fé que você está sendo apontado. Deus te trouxe até aqui. Não importa que você esteja ainda num estágio de ainda muito grãozinho de mostrar, não importa. Deus, ele tá com... Você falou em algum momento aqui nesse podcast, Deus, ele age rápido. Porque ele está acelerando o plano dele, né? Que ele age nessa fase. Quando você começa, te convido a estar com a gente nos devocionais, porque a gente entende toda a história que a palavra de Deus nos apresenta, a história da humanidade. E a gente está a gente está na última fase do plano de Deus. Então ele tem acelerado esses novos entendimentos. Você acredita, Bruna, que a sua mentalidade mudou depois dessa sua experiência? A minha mentalidade, a minha atitude, as minhas atitudes, né? Porque quando você muda a mentalidade, você muda as suas atitudes. Então, assim, eu tava super paralisada numa área da minha vida, super desacreditada, super cansada. Nossa, e assim, importante falar, né? Deus usa pessoas. Total. Deus trouxe, além dessa virada de chave, Deus trouxe 2 pessoas aqui na nossa casa, 2 amigos, né? E através do testemunho deles, é importante lembrar, sim, a importância da gente contar o nosso testemunho, da gente sempre honrar o nome de Deus, aonde a gente for, seja no café da manhã com amigos, seja amém, numa reunião de trabalho, porque através do testemunho deles, eu acordei. Aí você fala assim, ó, filha... Exato. Né? Eu entendi o que estava acontecendo comigo e aí me abri para ter essa conversa com o Bruno, porque eu não estava tendo essa abertura. E aí Deus vai agindo. E aí, depois que eu fiz essa oração, eu me coloquei o quê? Eu comecei a agir mesmo. Exato. Você começa a entender, cara, ok, então eu vou fazer a minha parte. Para que Deus possa fazer a dele, eu preciso fazer a minha. Isso é muito importante também. Então você se compromete a isso? Se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas essa palavra, essa mensagem, esse bate-papo aqui, porque vai ajudar muita gente. E então entenda e se alegre por isso. Esta fé, que é o que mais me encanta, ela muda a nossa mentalidade. Que não é sobre acreditar em Deus, é sobre começar a falar, Deus, o que precisa mudar em mim? O que precisa mudar em mim para que eu possa viver os seus planos, os seus sonhos? É isso, entendeu? Então, entenda isso. A fé cresce em meio ao caos. Deus falou muito forte isso no devocional de hoje. A fé cresce no meio do caos. Então, não rejeite o caos. Use o caos, use os desafios da sua vida, que pode te trazer pensamentos, né, filha, de dúvida, mas use isso como um campo de treinamento para que Deus possa te ajudar na sua falta de fé. Ele está só aguardando você fazer assim como a Bruna fez, assim como eu faço também. E estamos junto, colado na videira. E você sabe que antes da gente entrar em qualquer vídeo agora com a Betina, eu creio tanto nessa palavra, Bruna, que a gente comunica aqui, tanto na palavra de Deus, hoje, né, porque nem sempre foi assim, que eu falo assim, Senhor, você é capaz de acalmar o mar, cara. Senhor, você é capaz os ventos te obedecem, Jesus. Olha, então, por favor, que o Senhor possa permitir, para a tua glória, para ajudar almas, é para que o Senhor traga as almas para serem abençoadas. Deixa a Betininha ali naquele momento do vídeo, né, permitindo, participando junto com a gente e funciona, cara. Eu creio demais nisso, né, Bruno? Então, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada. Um beijo no seu coração e volte sempre, Bruninha. Muito obrigada. Vamos fazer uma oração, então, para a gente fechar? Vamos, já estava esquecendo da oração. Não, é porque até é a oração que tira a gente disso tudo, né? É isso aí. Então, feche os seus olhos se você puder. Numa oração simples, mas feche os seus olhos onde quer que você esteja, aí no carro, para o carro se você estiver dirigindo, ou você depois escuta essa oração quando você parar o carro. Você que está aí também, de repente, aí no YouTube, feche os seus olhos. E, Jesus, primeiro nós queremos aqui agradecer essa oportunidade. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, na nossa família, no Cola na Videira, nesse ministério que o Senhor levantou, esse ministério que é seu, esse projeto de fé, de ativação de fé e a fé ensinada por você, Jesus. Então, essa pessoa que está escutando essa oração, ajude ela na falta de fé. Mostra para ela, renova os pensamentos. Jesus, o meu clamor junto com a minha esposa aqui é que esta pessoa
ela possa ter uma experiência, como a Bruna acabou de ter uma experiência com o Senhor. Que o Senhor possa se revelar para essa pessoa e que ela possa depois compartilhar com a gente um testemunho lindo e glorificar o seu nome, Jesus. Esse é o nosso pedido. Todas as almas saiam daqui com a sua mente renovada, saiam daqui com o desejo de querer experimentar cada vez mais essa mudança de mentalidade que Jesus provoca quando ele entra na sua história. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém. Vão na paz, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Dá tchau, filha. Tchau, 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 gente. Tchau. Uhul. Tchau, gente.